Olá, meu nome é Hugo, sou aluno do Colégio Estadual Mendes de Moraes e hoje eu e mais 5 alunos estaremos lhe descrevendo o pré-modernismo. Para começar, vamos falar sobre o contexto histórico do mesmo. No final do século XIX e início do século XX, a Europa foi marcada pela competição entre grandes potências em relação à expansão imperialista, ou seja, a exploração econômica de países subdesenvolvidos. Isso gerou, portanto, um clima de tensão entre as nações dominantes e causou o crescimento de discursos nacionalistas que fomentavam essa rivalidade, desencadeando a Primeira Guerra Mundial. Já no Brasil, em 1989, ocorreu a Proclamação da República. A partir desse evento histórico, as grandes cidades do país iniciaram um processo de reestruturação do espaço urbano. O objetivo era eliminar as marcas da arquitetura portuguesa e, por extensão, do período monárquico. Assim, em cidades como Rio de Janeiro, ocorreu o chamado Bota Abaixo. Como resultado dessa intervenção no espaço urbano, houve o deslocamento de pessoas pobres, que residiam em cortiços, para regiões periféricas. Surgiram dessa forma as favelas. Além disso, os escravos libertos, substituídos pela mão de obra europeia, estavam entregues à própria sorte, sem nenhuma ajuda para sobreviverem. Entretanto, em contraposição a essa miséria, o estado de São Paulo enriquecia com a cultura do café. Já no Nordeste, o motivo da miséria era outro, a seca. Nesse contexto de desesperança, ganhou força a voz de um líder, o Beato Antônio Conselheiro. Ele conseguiu, com suas profecias sobre o fim do mundo, juntar muitos seguidores, pessoas que, diante da realidade difícil, não tinham outro recurso a não ser recorrer à fé. Essa situação levou à Guerra dos Canudos. E foi nesse contexto, marcado por disparidades sociais e conflitos políticos, que surgiu o pré-modernismo. Assim, os autores desse período acabaram refletindo em suas obras essa realidade. Não havendo mais espaço para a idealização, mostrar a realidade crua e nua do país tornou-se a missão deles. Aqui estão outras características principais do pré-modernismo. A primeira é o rompimento com o academicismo. Eles tinham uma inspiração naturalista, eram nacionalistas e regionalistas, atendiam ao sincretismo estético, usavam linguagem coloquial, faziam denúncias sociais, tinham como seus temas históricos e cotidianos em suas músicas. Os personagens eram marginalizados e eles usavam de contemporaneidade. Vanguardas europeias. As vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artístico-culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram expressionismo, faurismo, cubismo, futurismo, surrealismo. Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial desde pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro, música e etc. As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas de então encontrados nas artes, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. No Brasil, elas influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início com a Semana de Arte Moderna de 1922. A palavra vanguarda, do francês avant, significa a guarda avançada, o que pressupõe, nesse contexto, um movimento pioneiro das artes. Resumindo, vanguardas europeias é como ficaram conhecidos os movimentos estéticos surgidos nas primeiras décadas do século XX no continente europeu. Assim, cubismo, futurismo, expressionismo e surrealismo representaram uma proposta de inovação estética em oposição à tradicional arte acadêmica. Olá, meu nome é Adri, sou de 2006 e vou aqui para falar sobre a Semana da Arte. Ela foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922.
O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, exposições de obras, pintura e escultura e palestras. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte, a partir de uma estética inovadora inspirada nas vanguardas europeias. Juntos, eles buscavam uma renovação social e artística no país, evidenciada na Semana de 22. O evento chocou parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Houve um rompimento com a arte acadêmica, contribuindo para uma mudança estética e para o movimento modernista no Brasil. Mário de Andrade foi uma das figuras centrais e principal articulador da Semana de Arte Moderna de 22. Ele esteve ao lado de outros organizadores, o escritor Oswald de Andrade e o artista plástico de Cavalcante. Uma das principais características da Semana de Arte era a ausência de formalismo, também ruptura com academismo e tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano, influência das vanguardas artísticas europeias, o futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo, valorização da identidade e cultura brasileira, fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão, aproximação da linguagem oral com utilização da linguagem coloquial e vulgar, temáticas nacionalistas e cotidianas. Em resumo, a Semana da Arte acontece logo depois da independência do Brasil, que completava 100 anos. E o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas e econômicas, por causa do advento da industrialização e o fim da Primeira Guerra Mundial. Surge então a necessidade de recorrer a uma nova estética, e daí nasce a Semana da Arte Moderna. Ela esteve composta por artistas, escritores, músicos e pintores que buscavam inovações. O intuito era criar uma maneira de romper com os parâmetros que vigoravam nas artes em geral. A maioria dos artistas era descendente das oligarquias cafeeiras de São Paulo, que juntos aos fazendeiros de Minas formavam uma política que ficou conhecida como café com leite. Esse fator foi determinante para a realização do evento, uma vez que foi respaldado pelo governo do Weston Luiz, na época governador de estado de São Paulo. Além disso, a maioria dos artistas, que tinha possibilidades financeiras para viajar e estudar na Europa, trouxe para o país diversas tendências artísticas, e assim foi se formando o movimento modernista no Brasil. Com isso, São Paulo demonstrava, em confronto com o Rio de Janeiro, novos horizontes e uma figura de protagonismo na cena de cultura brasileira. Para Di Cavalcante, a Semana da Arte seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesia paulista. Foi assim que, durante 3 dias, 13, 15 e 17 de fevereiro, essa manifestação artística, política e cultural reuniu jovens artistas irreverentes e contestadores. O evento foi inaugurado pela palestra do escritor Graça Aranha, a emoção estética da arte moderna, seguido de apresentações musicais e exposições artísticas. O evento estava cheio e foi uma noite relativamente tranquila. No segundo dia, houve uma apresentação musical, palestra, do escritor e artista plástico Menotti Del Pichia e leitura do poema Os Sapos de Manuel Bandeira. Ronald de Carvalho fez a leitura, pois Manuel Bandeira encontrava-se em crise de tuberculose. Nesse poema, a crítica à poesia parnasiana era severa e causou indignação no público, muitas vaias, sons de latidos e relinchos. Por fim, no terceiro dia, o teatro estava mais vazio. Houve uma apresentação musical com a mistura de instrumentos, exibida pelo carioca Vila Lobos. Nesse dia, o músico subiu ao palco vestindo casaca e calçando em um pé sapato e no outro um chinelo. O público vaiou pensando que se tratava de uma atitude afrontosa, mas depois foi explicado que o artista estava com um encalo no pé. Os principais artistas da arte da Semana Moderna foram Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha, Victor Brecheret, Pílio Salgado, Anita Malfatti, Menos de Pitia, Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, Sérgio Millet, Heitor Villa-Lobos, Tácito de Almeida, Di Cavalcante, Guiomar Novaes e Zina Anita. A repercussão da Semana da Arte de 22. A crítica ao movimento foi severa, as pessoas ficaram desconfortáveis com tais apresentações e não conseguiram compreender a nova proposta de arte. Os artistas envolvidos chegaram a ser comparados a doentes mentais e loucos. Com isso ficou claro que faltava uma preparação da população para a recepção de tais modelos artísticos. Monteiro Lobato foi um dos escritores que atacou com veemência as ações da Semana de 22. Anteriormente, ele já havia publicado um artigo criticando as obras da Anita em uma exposição da pintora realizada em 1917. Há duas espécies de artistas, uma composta de que vêm normalmente as coisas, e a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão extrafábica das escolas rebeldes surgidas, cá e lá, como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos, precursores de uma arte a vir, nada é mais do que velho a arte anormal e teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhorita
Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Após a Semana da Arte Moderna, considerado um dos marcos mais importantes na história cultural do Brasil, foram criadas inúmeras revistas, movimentos e manifestos. A partir disso, diversos grupos de arte se reuniam com o intuito de disseminar esse novo modelo. Destacam-se a revista Claxon, a revista Estética, o movimento Pau Brasil, o movimento Verde e Amarelo, a revista Manifesto Regionalista, Terra Roxa, Outras Terras, revista de Antropofagia e o movimento Antropofógico. Agora estaremos citando alguns autores relevantes da época do pré-modernismo e do modernismo. Eu vou começar descrevendo o autor Mário de Andrade e a sua canção Ode ao Burguês. Mário de Andrade é um escritor brasileiro nascido em São Paulo. Tinha grande interesse pela arte e cultura brasileiras. Ele estudou piano no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, em 1922. Ele começou a trabalhar como professor de História da Música e da Estética nesse conservatório. Nesse mesmo ano, ele participou da Semana da Arte Moderna, que inaugurou o modernismo no Brasil. Além disso, escrevia periódicos como a Gazeta, a Cigarra e o Jornal do Comércio. Entre seus múltiplos interesses estava também a fotografia, a qual se dedicou intensamente entre 1923 e 1931. Durante esse período, ele fez uma viagem à Amazônia e ao Nordeste com o intuito de observar a cultura desses locais. Era também um estudioso do folclore brasileiro, além de crítico da literatura. De 1935 a 1938, foi diretor do Departamento da Cultura da Prefeitura de São Paulo. Ele ajudou a criar o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico e tornou-se também diretor do Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal. Ele foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Escritores e se opôs ao Estado Novo. O escritor morreu em 25 de fevereiro de 1945, na cidade de São Paulo. Além de uma obra aclamada pela crítica especializada, deixou também a dúvida sobre sua homossexualidade, um assunto que era tabu para alguns críticos literários. Só em 2015 essa questão foi esclarecida, com a divulgação pela Fundação Casa de Rui Barbosa, com a carta do escritor Manuel Bandeira. Mário de Andrade foi um escritor de primeira geração modernista. Suas obras, portanto, apresentam as seguintes características: o antiacademicismo, a liberdade formal, o nacionalismo crítico, a busca da identidade social, a releitura dos símbolos de nacionalidade, a valorização da linguagem coloquial, o resgate do folclore brasileiro, o regionalismo e a crítica sociopolítica. Ode ao Burguês é o 9º poema da obra Paulicéia Desvairada, de Mário de Andrade. Ele foi lido durante a Semana da Arte Moderna, em 1922, para o espanto da plateia. Em Ode ao Burguês, Mário de Andrade atacou as elites retrógradas. O poema caracteriza uma fase do modernismo marcada pelo espanto na destruição de um passado literário, político e cultural, que mantinha a sociedade brasileira atada a modelos e comportamentos que vigoraram no fim do século XIX. No contexto revolucionário do modernismo, o termo burguês tem um campo semântico bem caracterizado. Com ele, designa-se geralmente o inimigo, ou seja, o indivíduo que é indiferente às propostas de modernização estética e social. Permanece preso ao passado. O próprio de seu comportamento é isolar-se do mundo, por não querer se sujar. Insensível aos clamores da vida, o burguês refugia-se numa redoma asséptica e ali permanece, contemplando o seu próprio umbigo, satisfeito de si. No texto ocorre uma atmosfera de tédio, monotonia e pobreza espiritual, frequentemente acompanhada pela denúncia social. Chegou um ataque agressivo à mentalidade do pequeno burguês. Uma ode é um poema lírico composto de estrofes e versos com medidas iguais, sempre de tom alegre e entusiástico. Odes se relacionam com a poesia grega em sua origem, dedicadas ao canto. Comumente, a ode é utilizada como um instrumento de exaltação, seja a pessoas, coisas, objetos ou feitos históricos. A Ode de Mário de Andrade foi uma das mais emblemáticas apresentadas na Semana da Arte Moderna, pelo seu tom afrontoso e destemido. Esse poema reúne em si um conjunto importante de características predominantes na primeira fase do modernismo brasileiro. Formalmente observamos em versos livres, estrofes heterogêneas e uma linguagem coloquial e agressiva, que carrega e ilustra o anseio da vanguarda de destruir as muitas convenções burguesas.
No entanto, a escolha do autor pelo título Ode ao Burguês é uma maneira que ele adota de ressaltar o tom irônico do poema. Nesse contexto, é tematizada a caracterização do burguês a partir de uma constante ridicularização do mesmo. Ode ao Burguês foi publicado em 1922, o mesmo ano em que chocou a plateia na famosa Semana Modernista, e faz parte da coletânea de poemas do livro Pauliceia Desvarada. Segundo estudiosos, Pauliceia Desvarada foi um retrato social e crítico da cidade urbana paulista. Dentro dele, é possível notar muitas influências das vanguardas europeias, como o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo, o futurismo e o cubismo. O escritor foi um dos organizadores desse momento-chave do modernismo, do qual celebramos o centenário. Na data, também foram de grande destaque suas palestras sobre o abrasileiramento da língua portuguesa, que mais tarde foi publicado com o título A Escrava que Não é Isaura, e sobre a música folclórica nacional, além de também serem memoráveis suas leituras do prefácio interessantíssimo, que posteriormente veio a ser prefácio de Pauliceia Desvarada. O poema lê: Eu insulto o burguês níquel, o burguês, de gestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem sendo francês, brasileiro, italiano, e sempre um cauteloso, pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos, e gemem sangues de alguns 1000 reis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam prim-prim-tempes com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto, feijão com toucinho, dono das tradições, fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros, para sol choverá a arlequinal, mas a chuva dos rosais o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês tilbury. Padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, o que te darei pelos teus anos? Um colar, conte 500. Mas nós morremos de fome. Come-te a ti, ó gelatina pasma, purê de batatas morais, cabelo nas ventas, ó carecas. Ódio aos temperos regulares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia. Ódio à soma, ódio aos secos e aos molhados. Ódio aos sem desfalecimentos, nem arrependimentos. Semi-permanente as mesmices convencionais, de mãos nas costas, marco eu o compasso, eia. 2-2, primeira posição, marcha. Todos para a central do meu rancor inebriamente. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, morte ao burguês de giolhos. Cheirando a religião e que não crê em Deus, ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico. Ódio fundamento sem perdão, fora o bom burguês. Olá, eu sou o André Marroco e vim falar sobre os autores do pré-modernismo, Euclides da Cunha e Augusto dos Anjos. Sem muita enrolação, vamos começar. Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha, nascido em Cantagalo, estudou na Escola Politécnica e na Escola Militar da Praia Vermelha. Tornando-se brevemente um militar, ingressou no jornal enquanto recebia título de bacharel e primeiro-tenente. Em 1897, tornou-se jornalista, correspondente de guerra e cobriu alguns dos principais acontecimentos da Guerra de Canudos, conflito dos sertanejos da Bahia, liderados pelo religioso Antônio Conselheiro. Contra o exército brasileiro, os escritores de sua experiência em Canudos renderam-lhe a publicação de Os Sertões, considerando uma obra notável do movimento pré-modernista, que além de narrar a guerra, relata a vida e sociedade de um povo negligenciado e esquecido pela metrópole. Reconhecido por seu trabalho, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1903. Viajou para a região norte do Brasil em uma campanha de demarcação de suas fronteiras, a qual chefiou lá. Escreveu obra de denúncia e, ao voltar para o Rio de Janeiro, trabalhou no gabinete do Barão de Rio Branco. Seu casamento com Ana Emília Ribeiro foi marcado pela infidelidade de sua esposa. Teve 2 filhos fora do casamento, frutos de seu caso extraconjugal com o militar Dilermando de Assis. Ao saber do caso, Euclides tentou assassinar o amante de sua esposa, contudo, foi morto por este, no que ficou conhecido como Tragédia da Piedade. Sua obra continua relevante no âmbito nacional e é estudada no mundo acadêmico.
Cidades fortemente ligadas à sua vida comemoram a Semana Euclidiana. Em razão de Os Sertões, a obra é reconhecida por seu regionalismo e neologismo, típicos do período pré-modernista e influentes nas origens do modernismo. No centenário de sua morte, foi realizado em sua cidade natal uma série de exposições do projeto 100 anos sem Euclides. Agora, vamos falar sobre Augusto dos Anjos. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos foi um poeta brasileiro identificado muitas vezes como simbolista ou parnasiano. Todavia, muitos críticos, como o poeta Ferreiro Goulart, preferem identificá-lo como pré-modernista, pois encontramos características nitidamente expressionistas em seus poemas. Conhecido como um dos poetas mais críticos do seu tempo, focando suas críticas ao idealismo egocentrista que se emergia em sua época, e até hoje sua obra é admirada por críticos literários. É patrono da cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras, que teve como fundador o jurista e ensaísta José Flósculo da Nóbrega, e como primeiro ocupante o seu biógrafo Humberto Nóbrega, sendo ocupada atualmente por José Neumann Pinto. Em 1912, Augusto dos Anjos publicou seu único livro, Eu, com 58 poemas, que chocou pela agressividade do vocabulário e por sua obsessão pela morte. Entregam à sua linguagem termos considerados antipoéticos como podridão da carne, cadáveres fétidos e vermes famintos, como também por sua retórica delirante, por vezes criativas, por vezes absurdas. Embora contemporâneo da geração simbolista, Augusto dos Anjos permaneceu à margem da escola. Sua obra apresentou, na verdade, uma experiência única na literatura universal. A união do simbolismo com o cientificismo naturalista, por isso, dado o caráter sincrético de sua poesia, está situado entre o grupo pré-modernista. Sua poesia antilírica abriu a discussão sobre os conceitos de boa poesia, mas preparou o terreno para a grande renovação modernista em 1919. Sua única obra foi reeditada como Eu e Outras Poesias. Foi em 1913 que Augusto dos Anjos mudou-se para Leopoldina, Minas Gerais, onde assumiu a direção do grupo escolar Ribeiro Junqueira. Continuou também a dar aulas particulares em 1914. Depois de uma longa gripe, Augusto dos Anjos foi acometido de uma pneumonia. Augusto dos Anjos faleceu em Leopoldina, Minas Gerais, no dia 12 de novembro de 1914. Terminamos assim a fala sobre os autores Euclides da Cunha e Augusto dos Anjos. Oi, me chamo Renan, falar do Graça Aranha e outros mais. Vamos lá? Graça Aranha foi um escritor e diplomata brasileiro pertencente ao movimento pré-modernismo no Brasil. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ABL, em 1897, sendo titular da cadeira número 38, cujo patrono foi Tobias Barreto. Além disso, exerceu um papel preponderante na Semana da Arte Moderna, em 1922. José Pereira da Graça Aranha nasceu em 21 de junho de 1868, na cidade de São Luís, capital do Maranhão. Era filho do Temístocles da Silva Maciel Aranha e de Maria Glória da Graça. Sua família era abastada e, portanto, Graça Aranha desde cedo teve uma boa educação. Ingressou na Faculdade de Recife para estudar Direito e formar-se em 1886. Com bacharel em Direito, ele mudou-se para o Rio de Janeiro, onde exerceu o cargo de juiz. Mais tarde, também foi juiz no estado do Espírito Santo. Foi ali que escreveu sua obra mais importante, Canaã. Temas como o racismo, preconceito e migração foram explorados por ele no romance. Viajou para vários países na Europa, tipo Inglaterra, Itália, Suíça, Noruega, Dinamarca, França e Holanda, exercendo um cargo diplomata. Essas viagens foram essenciais para que ele aderisse ao movimento modernista que desportava no Brasil. Isso porque teve contato com a vanguarda europeias e a arte moderna. Foi organizada da Semana da Arte Moderna, que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo em 1922. Além de organizado, ele ficou encarregado de proferir o discurso inicial intitulado como A Emoção Estética na Arte Moderna. Embora tenha sido um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ABL, rompeu com a ABL em 1924. Foi na conferência intitulada
como o externo, que ele declara. A função academia foi um equívoco e foi um erro, foi o que ele disse. Isso porque suas ideias vanguardistas aliadas ao modernismo vigente não estavam de acordo com o academicismo difundido pela academia, nas palavras do escritor. Se a academia se desvia desse movimento renegado, se a academia não se renovar, morra a academia. Abre parênteses e fecha parênteses. A academia brasileira morreu para mim, como também não existe para o pensamento e para a vida atual do Brasil. Se fui incoerente, aí entrando e permanecendo preparo-me da academia pela coerência. Abre parênteses e fecha parênteses. Graça Aranha faleceu no Rio de Janeiro, dia 26 de janeiro de 1931, com 62 anos. Curiosidades sobre o Graça Aranha: foi o único fundador e escritor que estabeleceu uma ligação com a Academia Brasileira de Letras, sem ter publicado uma obra. Eu vou falar sobre o pré-modernismo e as características do pré-modernismo. A investigação denuncia dos problemas sociais, tipo miséria, abismos sociais. A aproximação da obra literária ao contexto sociopolítico e econômico, marginalização dos personagens principais como caipira, mulato e sertanejo, linguagem formal em oposição à língua formal do acadismo, sincretismo estético e de escolas literárias como realismo e o simbolismo, naturalismo, descrição como minuciosa dos personagens e dos cenários, regionalismo, valorização da cultura popular brasileira e utilização de verbos na forma simples ao escrever. Esse foi minha parte e vou passar para a amiga minha, Yasmin. Pode falar. E aí, galerinha? Tudo bem com vocês, meus amores? Aqui quem tá falando é Yasmin Emídia, aluna do Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes, da turma 2006, do turno da tarde. Então, meus amores, hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês sobre o autor Monteiro Lobato e sobre o seu livro Cidades Mortas. Então, prestem atenção que eu vou ler para vocês. Cidades Mortas é um livro de conto do escritor José Renato Monteiro Lobato, que nasceu em Taubaté, no ano de 1882. Os contos são ambientados em uma cidade do interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, e são de cunho regionalista. As personagens dos contos são típicos brasileiros e os acontecimentos e situações que os envolvem são cômicos e engraçados, com a intenção de fazer uma crítica sutil aos valores da sociedade e ao comportamento das pessoas. Em alguns momentos, os contos também são um tanto saudocistas, quando o autor recorda acontecimentos de sua infância, e em outros momentos trazem desfechos surpreendentes. Quanto à linguagem, o autor se mostrou inovador, pois não concordavam com a imposição das regras, já que acreditavam que a língua não poderia ser dirigida por uma regra, pois possuía uma evolução natural. Neste livro, pois aplica grande liberdade no vocabulário no uso de expressões regionais, bem como outros recursos como as onomatopeias e os neologismos inelegantes redes. Ainda assim, a linguagem é clara e objetiva, deixando a mensagem o mais limpa possível, o que facilita a leitura. O tom é jocoso, fazendo uso da ironia. O livro foi publicado em 1919 pela Revista Brasil, e na edição seguinte foram acrescentando-se alguns novos contos. O título do livro é também o título de um dos contos datados, de 1906. Quanto à temática, os contos falam sobre a decadência econômica, a queda da produção cafeeira, o cotidiano das cidades, ataca a realidade política, econômica e literária daquele tempo, descrevendo em cada conto personagens típicos encontrados na sociedade. Fala de uma forma crítica sobre assuntos recorrentes na época, como os efeitos da queda do café na vida daqueles que sobreviviam às custas dele, sobre como era fraca e entediante a literatura da época, chegando até mesmo a citar nomes de autores como exemplo, sobre a desvalorização da honestidade, sobre a crueldade humana,
sobre o nacionalismo exagerado, criticando a participação na Primeira Guerra, dentre outras realidades das quais fala com sagacidade e sutileza. Os contos que fazem parte deste livro são Cidades Mortas, A Vida em Oblivion, Perturbadores do Silêncio, A Vidinha Ociosa, Cavalinhos, A Noite São João, O Pito do Reverendo, Pedro Pichorra, Cabelos Compridos, O Resto da Onça, Porque o Lopes se Casou, Júri da Roça, Gens e Manões, O Fígado Indiscreto, O Plágio, O Romance de Chopin, O Luzeiro Agrícola, A Cruz do Ouro, De Como Quebrei a Cabeça a Mulher do Melo, O Escorpião Alemão, Toque Outra, Um Homem de Consciência, Anta que Berra, O Avô de Crispin, A Era do Paraíso, Um Homem Honesto, O Rápito, A Nuvem de Garfanhotos, Tragédia de um Capão de Pintos. Então, meus amores, agora eu vou ler para vocês um pouquinho sobre o autor Lima Barreto e sobre o seu livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, meus amores, O Triste Fim de Policarpo Quaresma é um romance pré-modernista do escritor Lima Barreto. Essa obra conta a história do Major Quaresma, um romântico patriota brasileiro. Triste Fim de Policarpo Quaresma é o romance mais conhecido de Lima Barreto. Essa obra narra a história do Major Quaresma, um homem cujo patriotismo exagerado só lhe causa problemas. Ele tem a ideia de tornar o Tupi-Guarani a língua oficial do Brasil e se dedicar à agricultura nacional, mas é vencido pelas formigas saúvas. O protagonista, um dos mais conhecidos personagens do pré-modernismo, encontra seu triste fim quando decide apoiar o ditador Floriano Peixoto durante a revolta da Armada. Nesse seu último ato patriótico, ele se vê obrigado a encarar a realidade do país e abandonar a visão romântica que o acompanhou por tanto tempo. Resumo da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Triste Fim de Policarpo Quaresma é um romance pré-modernista de Lima Barreto. A obra ironiza o romantismo, representando pelo excêntrico protagonista do livro. A narrativa se passa no Rio de Janeiro nos primeiros anos da República. O livro evidencia os costumes e os elementos políticos da época. Bom, bom, bom.